O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Saudações a Eliana Lúcia e a Romel Jackie, que completam 25 anos de casados, aqueles que aqui estão presentes, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e TV Pai Eterno. Tu me amas. Me lembro que algumas vezes tive a oportunidade de me debruçar, também aqui no Santuário Basílica, nessas celebrações que nós transmitimos, sobre o mesmo versículo, os mesmos versículos. Tu me amas. Uma pergunta simples, objetiva e clara, mas que toca mais ao subjetivo, muitas vezes ao que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente acha, do que geralmente nós temos uma dificuldade de ver objetivamente o que é amar. A pergunta de Pedro é simples. A pergunta de Jesus a Pedro é simples. Tu me amas? Em primeiro lugar, tu me amas mais do que estes? O amor, ele temos a sede de que sejamos mais amados por uns do que por outros. É por isso que, às vezes, achamos que alguém mereça mais da nossa atenção ou menos. Tu me amas mais do que estes? E nós temos a capacidade de olharmos para o tanto que amamos, comparando com o jeito de outras pessoas. Entretanto, a resposta de te amo não é realmente a resposta de que todo mundo precisa. Até porque conhecemos muitos casos em que eu te amo tanto que eu te enfio uma faca, te bato, te maltrato. Vinculo você numa relação viciada e de dependência. E, claro, o mínimo de bom senso, toda pessoa vai saber que isso não é amor. Simão responde: Tu sabes que te amo. Por que será então que o Senhor, nas 3 respostas de te amo,
Te amo. Eu te amo? Por que será que em 3 vezes ele indica coisas bem práticas? Apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. E mais, quando você era jovem, você podia ir aonde queria. Quando você for velho, você vai aonde te levarem. Por que essas coisas práticas são indicadas? Justamente porque, na mesma medida com que nós falarmos que amamos uma pessoa, nós demonstraremos esse amor no cuidado a ela e aos seus. Até com a sogra. O sogro também. Cunhada e cunhado, então, com certeza. Padre não tem sogra, mas tem cunhado, cunhada, sobrinho. Não, porque se tivesse sogra, já vos amado. Tem muitas santas, claro. Mas não estamos aqui para essa brincadeira e ela objetivamente, ela tem um sentido. Porque, na verdade, ao dizer que se ama alguém, você está, na verdade, dizendo que aquela pessoa te é preciosa. E aí, se essa pessoa te é preciosa, você levará em consideração também aquilo que pode aliviar a vida dessa pessoa ou torná-la mais pesada. E as pessoas com quem ela convive, as pessoas que lhe são caras, que lhe são preciosas, também devem ser cuidadas com a atenção, pelo menos do seu respeito. Pelo menos do seu respeito. Confundimos o amar com o gostar, porque exatamente pensamos que, porque não gosto de fulana, não preciso cuidar dela. Lê do engano. Nós podemos não querer partilhar a vida com algumas pessoas, é fato. Mas essas pessoas, se elas fazem parte da vida de alguém que você ama, elas vão entrar na sua porta. Elas vão chegar perto de você. Elas deverão receber de você, pelo menos, o respeito. E a base para o amor é o respeito. Se desrespeito sua mãe, com certeza um dia desrespeitarei a você. Desrespeito seu pai, seus irmãos. O desrespeito está intimamente ligado à falta de amor. Porque as coisas práticas indicadas a Pedro por Jesus. Porque o amor a nosso Senhor Jesus Cristo pode ser exatamente comparado ao amor de uma paixão, que pode revirar nossas entranhas, fazer com que sintamos palpitações, que pensemos naquela pessoa o tempo inteiro, que queiramos estar com ela. Entretanto, a paixão ela passa, porque com o tempo você descobre que a pessoa tem bafo, tem chulé, é chata, tem dia que ela não está bem. O amor não. O amor leva em consideração, apesar de tudo que eu descobri de você, apesar de tudo que você possa ter de defeito, você tem uma coisa que eu não consigo explicar que me completa, me instiga, me lança para frente. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ela está intimamente ligada a isso. Sabem por quê? Porque ninguém poderá dizer que ama a Jesus Cristo se não compreender que recebeu dele mais do que qualquer outra pessoa possa ter lhe oferecido. Quem não compreender que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo é tão gratuito e tão palpável, não entenderá justamente que quando nós falamos que amamos a Ele, queremos experimentar esse amor. Mas onde o experimentaremos, senão na aventura singular
de abrir os olhos e olhar aqueles que estão à nossa frente e reconhecer neles uma coisa que o próprio Senhor diz: o que fizerdes ao menor dos meus irmãos é a mim que fazes. Eu sei, eu tenho clareza de que essa frase não está no Evangelho de João. Tenho certeza disso. Mas no Evangelho de João, ele vai colocar em xeque justamente assim: como vocês podem dizer que me amam, sendo que vocês nem mesmo se olham? Como vocês podem dizer que me amam, sendo que vocês nem mesmo se respeitam? Como vocês podem dizer que me amam, sendo que vocês nem fazem com que a vida de vocês signifique um pouco daquilo que eu sou para vocês? Quando somos novos, podemos ir aonde queremos. Podemos fazer inúmeras coisas. E as mães, coitadas, elas acham que os filhos não lhes passam a perna dizendo que foram para um lugar e, na verdade, foram para outro. Como, por exemplo, vi hoje alguns adolescentes descendo em alta velocidade de bicicleta e eu duvido que as mães saibam que eles estavam aqui e sem capacete. Mas o problema, quem resolve, é o padre. Entretanto, com o passar do tempo, com amor amadurecido, com as relações bem estabelecidas, percebemos que o que conta, na verdade, é se aonde nós formos, nós estamos levando alguma coisa mais substancial do que a nossa beleza, do que a nossa riqueza, do que a nossa utilidade. Com o tempo, nós descobrimos que o que nós vamos levar para qualquer lugar e que devemos levar é aquilo que nós significamos e que os outros significam na vida da gente. Isso se dá em amar e não em gostar. Ou alguém vai me dizer que gosta de ver aquele momento onde a avó ou o pai com Alzheimer não consegue lembrar-se nem mesmo quem ele é. E toda hora te perguntando a mesma coisa. E você a todo instante olhar para aquela pessoa que parece que a memória se foi, parece que ela não te identifica. Em alguns momentos ela até se lembra de você, mas aí então você lembra, mas não é essa circunstância agora. Não é só ela se lembrar de mim ou não, mas é o que ela é, quem ela é para mim, o que ela significa para mim. Então, o que quero dizer é objetivamente isso. Pedro diz que ama a Jesus, e ele mostrará esse amor, não pelo número de vezes que ele vai dizer que ama. Dentro de suas limitações, será no fato de, até quando fores velho, até quando não puderes oferecer mais nada, que você ofereça aquilo que você realmente conseguiu carregar dentro de si. E o que você deverá ter carregado dentro de si é a certeza de quem eu sou para você. O amor se faz carne, habita entre nós. Mas ele se faz carne e permanece em nós. Em nós. A escuta de Pedro ao chamado para seguir Jesus, depois de falar 3 vezes que o ama, está implicado numa coisa: tu me amas? Mostre. Da mesma maneira com que nós poderíamos hoje dizer, você crê em Cristo? Mostre. Porque de palavras, todos nós já estamos cansados. Amas? Mostre e viva com aqueles que amam. E como aqueles que amam. É aqui uma dinâmica bem simples, porque 25 anos de vida matrimonial pode ser vivida por vários motivos. Para dar uma justificativa social, afinal de contas.
25 anos de vida matrimonial pode ser para comemorar mais uma festa, talvez até seja bom. Ou 25 anos pode ser exatamente durante todos esses anos tivemos que descobrir os traços daquele sentimento que nos uniu. E é por ele que nós chegamos até aqui. E na certeza disso que nos uniu, celebramos um fato. No meu amor por ti e no teu amor por mim, aquele que é o amor e que se faz carne, nos amou no outro. Que possamos continuar a fazer isso, apesar das nossas inúmeras inutilidades, apesar de não sermos mais tão vigorosos como antes, apesar de não estarmos mais com os cabelos tão coloridos, ainda que tenha tinta, apesar do vigor não ser mais o mesmo, mas o que você significa na minha história. Amor está mais vinculado ao compromisso do que a pessoa é para nós, e todo mundo vem com seu pacotinho, não vem? A sogra, o cunhado, o sobrinho. Vem as manias, vem o pacotinho, tudo junto. Mas essas coisas não podem ser maior do que és na minha história. Que Deus abençoe e guarde aqueles que completam 25 anos de vida matrimonial, o Romel, a Eliane. Que nós possamos, mais do que simplesmente dizer assim, eu creio em ti, Senhor. Que nós mostremos isso. Numa comunidade de fé, na vivência dos mandamentos, na vivência dos sacramentos e no compromisso de buscarmos mais unidade do que a divisão. Porque, infelizmente, tem muita gente dizendo que ama na família, e ama a minha família, mas só serve para causar discórdia. Ama coisíssima nenhuma. E existem aqueles que dizem crer em Cristo, mas só servem para gerar divisão. Portanto, não creem no Senhor. Somos chamados a crer numa só fé e num só viver. Creio em Deus Pai,